e diante de Deus até a tristeza foge, porque de fato na presença do Senhor a paz, a alegria, a satisfação para o nosso coração. E eu quero convidar você para a gente ler a palavra de Deus hoje. Nós vamos lê-la na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, os versos 4, 5 e 9. Eu convido você a ficar em pé e fazermos juntos esta leitura. Vamos fazer assim, vamos dividir a leitura. Eu vou dividir com você. Nós somos 3 filas de pessoas aqui e vamos dividir um verso, uma lâmina, portanto, para cada um de vocês. O pessoal começa, depois do meio, depois o pessoal da minha esquerda. Vamos lá? Os irmãos, e juntos, vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glorificado seja o Senhor. Curve sua cabeça e feche seus olhos e vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja, como família do Senhor, para te cultuar, para te glorificar e reconhecer que Tu és tudo para nós. Tu és tudo que temos, Tu és tudo que possuímos, Tu és a nossa herança, a nossa alegria, a nossa satisfação, a razão de existirmos e de estarmos aqui. Pai, nós agora lemos Tua santa palavra, uma porção dela na verdade, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento para compreendermos, para entendermos tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Assim eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Por favor, sente-se. Queridos, na Reforma Protestante do século XVI, aconteceu uma das descobertas mais notáveis de toda a história da igreja. Foi a descoberta da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. O que é que isso significa, pastor? Significa que até a Idade Média, a igreja entendia, especialmente a igreja católica, entendia que o povo de Deus era dividido em 2 classes. O clero, que na palavra clero, que significa a poção, e o povo, os laicos, o leigo, cleros e leigos. Competia, portanto, o clero representar o povo diante de Deus e fazer sacrifícios e fazer serviços religiosos para o povo. A partir dos estudos de Lutero, de Calvino, na Reforma Protestante, eles entenderam corretamente, à luz da palavra de Deus, que isso não existe, que isso não é bíblico. Na verdade, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes quer dizer que, pela fé, cada cristão, cada pessoa tem acesso direto a Deus, através do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Em outras palavras, você e eu não precisamos de um terceiro que medie a nossa relação com Deus. Não precisamos da confissão auricular do padre, do pastor, ou seja lá do que for. Não precisamos que outro medie a nossa relação com Deus, porque Cristo Jesus é suficiente para mediar a nossa relação. Todo e qualquer cristão tem acesso direto a Deus. Esse acesso é pleno, esse acesso é completo. Há um senso comum de que a relação das pessoas com Deus é igual
é cercada de burocracia, como o acesso das pessoas ao prefeito, ao governador. Se você quer falar com uma autoridade política, um prefeito, ou um vereador, ou um presidente, ou um governador, é a coisa mais difícil do mundo. Há uma série de protocolos a ser seguidos. Você tem que falar com sei quem, e falar com sei quem, falar com sei quem, marcar agenda. No senso comum as pessoas pensam que é assim. Para falar com Deus, por exemplo, você tem que primeiro ir ao santo da sua devoção. Pede lá o São Francisco. O São Francisco, por sua vez, vai ter que falar com Maria. E aí Maria vai ter que falar com Jesus. E aí Jesus vai falar com Deus para atender a gente. Há uma série de protocolos burocráticos que faz com que as pessoas pensem e achem que Deus é um ser quase inapreensível, quase inacessível. Mas a verdade é que a Bíblia diz que não é assim. O acesso a Deus é pela fé, através da pessoa de Jesus Cristo. E qualquer crente, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo e se aproxima de Deus por meio dele, ele tem acesso à face de Deus. Essa divisão entre clero e laicato não é bíblico. Todos nós somos ministros de Deus. Todo o povo de Deus é, portanto, sacerdote da nova aliança. Todo o povo de Deus tem acesso, porque Cristo Jesus é a única ponte que liga o ser humano a Deus, como ele mesmo disse. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz vai ao Pai, como alguns erradamente repetem. Ele não diz ninguém vai ao Pai, como se o Pai fosse algo além dele, distante dele. Mas ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Ele diz, o apóstolo Paulo diz em Efésios, porque em ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isso é importante, meus irmãos, porque quando a gente olha a nossa identidade no Novo Testamento, é isso que a Bíblia diz em 1 Pedro. E é isso que nós somos. Você é um ministro, você é um sacerdote de Deus. A igreja de Deus não tem mais clero e leigos. Os pastores na igreja não são clero, embora a gente viva uma época de quase assim uma obsessão religiosa, onde líderes religiosos querem se achar mais do que os outros, mais do que o povo, onde as pessoas se arrogam para si títulos e nomes, para se achar maior do que as pessoas. Na verdade, líderes são servos de Deus para servir ao povo, mas não são maiores diante de Deus, são ministros, são servos como todos os outros. E quando a gente olha os deveres dos sacerdotes no Antigo Testamento, a gente percebe que eles tinham o papel de levar o povo à adoração a Deus, eles tinham o papel de conduzir o povo em adoração a Deus, eles tinham o papel de ensinar a palavra de Deus ao povo, eles tinham o papel de edificar o povo de Deus na palavra e na vontade de Deus, eles tinham o papel de reconciliar, de ajudar o povo a se reconciliar com Deus, e eles aconselhavam e cuidavam do povo. Se você prestar muito bem atenção, essas mesmas funções são atribuídas não aos pastores, não aos líderes no Novo Testamento, mas a todo verdadeiro cristão, porque é isso que nós somos. Nós somos sacerdotes nessa nova aliança. A igreja de Deus é uma comunidade. Eu, você, todos aqueles que pertencem e que são a igreja, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Não há lugar para cleros e leigos. Essa ideia de que cleros e leigos, essa ideia de que eu sou parte da igreja apenas para consumir. Nós vivemos uma era tão crítica, um tempo tão crítico, que até essa noção de clero e leigo tem sido esmaecida em prol de uma outra perspectiva muito pior ainda. A gente vive uma época em que as pessoas se compreendem como uma espécie de consumidor de produto religioso. E na igreja hoje a gente percebe duas classes de pessoas: os que produzem
e os que consomem. A maioria das pessoas pensam que seu papel, que sua função na igreja é apenas ir às celebrações da igreja, ir aos cultos da igreja, participar dos cultos, e é só isso. Mas querido, você está equivocado, não é só isso. Você é um ministro, você não é um consumidor. A igreja não é um supermercado para produzir coisas espirituais para você consumir. Pelo contrário, você é um ministro de Deus para servir a Deus com os seus dons, com o seu tempo, com os seus talentos, com tudo que você tem e com tudo que você é. Porque da igreja não há mais clero e leigos, e nem deve existir produtores e consumidores. E é por isso que eu quero conversar com você nessa noite sobre sacerdotes da nova aliança, porque é isso que eu e é isso que você, que cada um de nós, independente da classe social, independente da cultura, independente do grau de educação, independente da condição financeira, independente da cor, independente de qualquer distinção humana, se você é um verdadeiro, uma verdadeira discípula, um servo de Deus, discípulo de Jesus, você é um sacerdote, e você é chamado por Deus, e chamada por Deus. E é por isso que eu quero, a partir desse texto, derivar algumas lições assim muito práticas para a minha vida e para a sua vida nessa noite, a fim de nós compreendermos claramente o que é que significa ser um sacerdote na nova aliança. Como sacerdote da nova aliança, em primeiro lugar, você é chamado para se aproximar de Deus. Você é chamado para se aproximar de Deus. Vamos ler Hebreus 4,16. Leia comigo, por favor. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja que o autor de Hebreus convida os cristãos, ele convida diretamente o povo de Deus a se aproximar do trono da graça de Deus. Isso é muito importante, porque o sacerdote é, antes de mais nada, alguém que tem ele mesmo acesso à presença e à pessoa de Deus. Uma das funções do sacerdote é se aproximar de Deus, porque há na Bíblia, preste muita atenção, há numa Bíblia a figura de dois líderes no Antigo Testamento, de dois líderes da velha dispensação, o profeta e o sacerdote. O profeta é entendido de modo geral como aquele que vem de Deus para o povo. É aquele homem que recebe uma visão, uma revelação, uma profecia e vem e diz: olha, assim diz o Senhor. Mas temos também o sacerdote. O seu papel é o contrário. É aquele homem que vem do povo e vai até Deus. O sacerdote é aquele que se aproxima de Deus, trazendo as cargas do povo, trazendo as queixas do povo, trazendo as angústias do povo. Mas ele precisa se aproximar de Deus. Ele precisa ser um homem, uma mulher que tem intimidade com Deus. E aqui está a nossa primeira lição. Como sacerdotes da nova aliança, nós somos convidados, nós somos chamados por Deus para nos aproximarmos dele, para termos uma maior intimidade com ele. Através de quem? De Jesus. A ponte entre mim e Deus já foi lançada. A ponte entre mim e Deus não são os meus méritos, não são as minhas obras, não é a minha justiça própria, não é porque eu sou bom. A ponte lançada entre mim e o meu Deus foi a cruz do Calvário. Através da cruz do Calvário, Jesus abriu acesso, ele rompeu o véu do santuário que separava homem e Deus. E agora, você e eu devemos nos aproximar de Deus. Deus não é aquele ser carrancudo, aquele homem de barbas brancas, com o rosto, com a testa franzina e o rosto fechado, irado conosco, e esperando a qualquer momento que nós caiamos, que nós tropecemos, que nós pequemos, para fulminar a gente com um raio. Não é isso. Deus é um pai
cujo coração está aberto para os seus filhos, para todos os seus filhos. A ponte entre nós e Deus foi erguida e custou muito caro para Ele mesmo e para seu Filho ligar-nos a Ele. O próprio sangue de Jesus, como diz o apóstolo Pedro, que nós não fomos comprados por prata, por ouro ou por qualquer outra coisa, fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. O cristão é aquela pessoa que há de ter, precisa ter intimidade com seu Deus, intimidade com seu Deus, precisa buscar o Senhor, precisa se aproximar de Deus. A vida cristã tem que ser vivida na presença de Deus. E quando eu digo na presença de Deus, é intimidade com Ele, é intimidade com o Senhor, não tem mais impedimento. Quando você ora, quando você se ajoelha, quando você se aproxima, o céu está aberto sobre a sua cabeça. Não há empecilho. Jesus abriu o céu para mim, Jesus abriu o céu para você, porque a Bíblia diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele todas as coisas? Ora, se Deus foi capaz, em sua generosidade infinita, de nos doar seu próprio filho na cruz, o que Ele não fará por nós? Às vezes há cristãos que têm medo de falar com Deus, ou que têm uma vida de oração tão tímida, uma vida de oração tão fraca, uma vida de oração tão sem vida. É preciso que nós nos aproximemos, irmãos. Como sacerdotes, precisamos nos aproximar do Senhor, viver uma vida profícua, uma vida abundante, uma vida alegre na presença do Senhor. E olhe para mim, eu quero perguntar: como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de intimidade com o Senhor? Você tem crescido na fé? Você tem crescido na presença de Deus? A oração tem sido o seu prazer, o deleite de sua alma? Mas a grande verdade, sabe o que é? É que a nossa natureza humana não gosta de orar. Nós preferimos fazer qualquer outra coisa do que orar. Nós preferimos assistir televisão, ficar nas redes sociais, bater papo com outra pessoa, sair, do que orar. Porque a oração ela é a experiência que nos leva à presença de Deus. E quando nós nos achamos diante da presença de Deus, nós nos vemos desnudos, despidos perante o Senhor. Nós escondemos as coisas do cônjuge, escondemos as coisas dos filhos, escondemos as coisas dos amigos, escondemos as coisas do pastor, escondemos as coisas das pessoas de modo geral, mas não conseguimos ocultar nada perante Deus. Quando nós estamos diante dele, ele vê tudo. Ele vê o que se passa no nosso interior, e muitas vezes é mesmo a consciência culpada que nos afasta de Deus, mas precisamos pedir perdão, precisamos confessar e dizer: Deus, o Senhor vê o meu pecado, vê os meus erros, perdoa-me. E Deus está disposto a perdoar. Eu quero que você compreenda que você foi chamado para andar com Deus. Diga amém. Deus está te chamando para você andar com Ele, em intimidade com Ele, caminhar com Ele todos os dias, viver na presença dEle. Da mesma forma como Ele chamou Abraão, Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E vai dizer: Abraão, anda na minha presença, anda na minha presença. Todo verdadeiro cristão não tem que achar que os céus estão cerrados para o seu clamor. Pelo contrário, o acesso dele está livre. Eu posso entrar, ir e voltar ao céu todas as vezes que eu desejar, porque as portas foram escancaradas pelo sangue de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém? Você já foi ao céu hoje? Quantas vezes você já foi ao céu hoje? Como eu vou ao céu, pastor? Quando eu me ajoelho, quando eu oro. O autor diz: nos aproximemos corajosamente ao trono da graça. A descrição que ele faz é de um rei assentado no seu trono, e o súdito entra para falar com ele de modo direto. Isso é impossível do ponto de vista cultural antigo.
Um súdito para falar com o rei era algo extremamente cerimonioso e dificílimo. Mas o autor dos Hebreus traduz isso de um modo diferente quando ele diz: cada crente pode entrar ao trono da graça. Você está triste? Vá falar com seu Deus. Você está desanimado? Vá ao trono da graça. Você está precisando de emprego? Vá ao trono da graça. Você está precisando de saúde? Vá ao trono da graça. Você está com medo, está desesperado? Vá ao trono da graça. É lá que nós vamos encontrar o suprimento para todas as nossas necessidades, através da pessoa de Jesus. Diga amém. Você já foi ao céu hoje? Quantas vezes você já foi ao céu? Há pessoas que passam uma semana toda só vivendo na terra, nunca vão ao céu. Não é por acaso que elas não têm nada das riquezas celestiais, porque elas não visitam o céu. Aproxime-se do trono da graça. Ele está aberto para mim, ele está aberto para você, ele está aberto para cada um de nós que temos o coração voltado para o Senhor nosso Deus. Mas em segundo lugar, como sacerdote da nova aliança, você é chamado para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Olha o que diz a palavra no texto que lemos: para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia oferendas, uma parte da atividade, e eu digo até que a atividade principal dos sacerdotes no Antigo Testamento era oferecer sacrifícios pelo povo. Ele ficava no templo e as pessoas vinham até ele com suas oferendas, com ovelhas, com pombos, com rolinhas, com ofertas de a flor de farinha e outras ofertas cerimoniais do Antigo Testamento, e ele fazia aquele sacrifício e aquelas oferendas a Deus em prol daquelas pessoas. Isso é muito importante, porque quando a gente entende a nossa missão no corpo de Cristo, a gente entende também que a minha missão é oferecer sacrifício a Deus também. O sacrifício do crente não é mais dos animais. Nós não precisamos rejudaizar a igreja. Algumas igrejas que estão totalmente rejudaizadas, no lugar da cruz, elas têm a estrela de Davi ou o castiçal do templo. Elas praticam festas dos tabernáculos, festas das semanas, festas disso, festa daquilo, como se a igreja tivesse que se rejudaizar, ou seja, praticar todo o cerimonial que, diz a Bíblia, eram apenas sombra das coisas que haviam de vir. Não, a igreja não tem que se rejudaizar. Nós somos cristãos, não somos judeus. Nós somos seguidores de Jesus e não de Moisés. Mas nós somos chamados também para oferecer sacrifícios, oferendas de outra natureza. Não precisamos trazer animais, não precisamos sacrificar animais. As nossas oferendas são espirituais. E quais são elas? A Bíblia fala dessas oferendas. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de um corpo santificado. Paulo diz aos Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro sacrifício que eu, enquanto cristão, e que você deve oferecer é o seu corpo santificado. O que é que isso significa, pastor? Significa que nós devemos viver uma vida santa, irmãos. Que o nosso corpo deve ser consagrado ao Senhor, que os nossos olhos, que os nossos lábios, que os nossos pensamentos, que as nossas mãos, que todo o nosso corpo deve estar ao inteiro serviço do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, nós não devemos oferecer mais os nossos membros ao pecado e ao mundo, mas a Cristo Jesus, o corpo santificado, consagrado ao Senhor. As minhas palavras, como diz o apóstolo, devem ser temperadas com sal, para trazer vida e não maldição. Devemos santificar o nosso corpo e oferecê-lo a Deus como sacrifício. E santificar o nosso corpo não é sacrificá-lo, mas é lutar contra as nossas paixões, é lutar contra os nossos desejos insanos que não agradam a Deus. Na Idade Média,
a igreja praticava o auto-sacrifício. Quando uma pessoa, especialmente um monge, tinha pensamentos impuros, ele se automutilava, usava um chicote, e nesse chicote, na ponta do chicote, tinha lâminas, ou às vezes pedaços de osso, e ele se automutilava, ele se autopenitenciava para esmurrar o corpo, a fim de que o corpo seja reduzido à escravidão. Mero sacrifício de tolo, porque na verdade não se trata de ferir o seu corpo, mas se trata de santificá-lo para o Senhor, de dizer: os meus olhos, os meus pensamentos, as minhas palavras, o meu corpo por inteiro pertence ao Senhor Jesus, e é por meio dele que eu vou glorificar a Deus. Olhe para mim, eu lhe pergunto: você tem santificado a Deus no seu corpo? Que palavras você tem dito que você sabe que fere a Deus e as pessoas? Como está a sua mente? Ela tem sido um lugar de santificação a Deus? Que sentimentos impuros você tem acalentado em sua mente? O nosso corpo, irmãos, é santuário do Espírito Santo. Como diz Romanos 8:10, o apóstolo diz assim: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. O sacrifício que Deus quer de nós é uma vida santa, onde os nossos olhos veem o que glorifica a Deus, os nossos lábios dizem o que santifica a Deus, os nossos pensamentos são pensamentos que honram a Deus. Em segundo lugar, o nosso sacrifício é um culto santificado. O apóstolo Paulo também, aliás, o autor aos Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O cristão faz do seu culto a Deus uma oferta. Você veio aqui e você já cantou, você já orou, você está participando dessa celebração. Você tem que entender que isso aqui não é um entretenimento. Passar essa uma hora e meia aqui, não se trata de dizer assim: eu não estou fazendo nada em casa e o Fantástico está muito chato, eu vou passar um tempo lá na igreja. Não se trata de apenas acompanhar pessoas que a gente gosta. Se trata de vir oferecer uma oferta a Deus. O culto é sim um sacrifício a Deus, é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. É por isso que você tem que primar pelo seu culto, por tudo aquilo que você faz aqui nesse momento. Seus pensamentos estão aqui, seu coração está aqui. Há pessoas que vêm para cá, mas o corpo está aqui, mas a mente não está, a alma está em outro lugar. O pessoal canta, ele fica calado. O pessoal ora, ele fica calado. O pessoal faz qualquer coisa e a pessoa está aérea, viajando no espaço infinito. Ela não está presente, ela não veio oferecer nada para Deus. Ela sai vazia e volta vazia. Ela não deu nada para Deus. Compreenda que quando a gente vem ao culto a Deus, a gente vem para oferecer. Só que hoje as coisas são tão invertidas que as pessoas vêm para a igreja pensando em receber. Hoje eu vou para a igreja porque eu quero receber uma bênção. Elas só pensam nisso. Eu quero receber uma bênção, quero receber um milagre. E recebe. Deus também dá. Mas a razão principal do culto não é para nós recebermos, é para a gente se doar. É uma entrega do nosso ser, da nossa vida ao Senhor. E nessa entrega somos nós que saímos ganhando, porque nós trocamos os nossos fardos e recebemos alívio. Nós trocamos a nossa guerra interior e recebemos a paz. Nós trocamos as nossas preocupações e recebemos uma vida liberta pelo sangue de Jesus. Que tipo de culto Deus vai receber de você hoje à noite? Há pessoas que chegam na igreja e enquanto o culto está, elas estão no WhatsApp, elas estão nas redes sociais, elas ficam pensando e fazendo outras coisas. Seria melhor que ficasse em casa, porque você ocupou uma cadeira do templo, mas não chegou nunca à presença de Deus. Não chegou nunca.
Esse é outro sacrifício que devemos oferecer. Um outro sacrifício que nós como sacerdotes somos chamados a oferecer são os sacrifícios de boas obras em favor dos outros. Quando nós ajudamos o irmão, quando nós estendemos a mão para o próximo, nós estamos oferecendo sacrifícios a Deus, adorando a Ele por aquilo que Ele é. O autor aos Hebreus também diz assim: não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra. Servir a Deus, meus irmãos, não é só cantar na igreja, não é só cantar no louvor ou pregar. Servir a Deus também é ajudar o próximo. Você está servindo a Deus quando você encoraja alguém que está desencorajado, quando você abraça alguém que está triste, quando você ama alguém que está se sentindo infeliz, quando você abre o seu bolso para ajudar o próximo, você também está servindo a Deus. Aliás, e como está? E como está? Porque Deus usa a gente. Nós somos as mãos de Deus no mundo, nós somos os pés de Deus no mundo, nós somos a boca de Deus no mundo, para abençoar o mundo, irmãos. E cada coisa que nós fazemos para o outro, Deus se agrada e é louvado por meio de nós, amém? Vivemos uma vida tão egocêntrica, tão individualista, que não pensamos, e muitas vezes há pessoas que acham que servir a Deus é apenas expressão religiosa. Expressão de fraternidade é a forma mais bela de demonstrar serviço a Deus. Vamos parar de vida egocêntrica, individualista. Vamos pensar um pouco mais no outro. Dividir afeto, dividir carinho, dividir cuidado, dividir amor, dividir bens. Quando nós sacrificamos isso, nós estamos enchendo o coração de Deus de alegria. Amém? E uma outra forma é os bens que compartilhamos com os outros e também com o reino de Deus. As nossas ofertas, dízimos, ofertas, são também sacrifícios agradáveis ao Senhor. Em último lugar, e quando nós levamos pessoas para Deus, também são. Levar uma pessoa para Cristo Jesus também é um sacrifício agradável a Deus, porque somos ministros da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo, e Deus nos deu essa nobre missão de levar pessoas para Deus. Aliás, essa é a terceira coisa que eu quero falar nessa noite. Como sacerdotes da nova aliança, você é chamado para ajudar os outros a se chegarem a Deus. Você é chamado, olha o que diz o apóstolo Pedro no versículo 9: vocês são geração eleita, o que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para bem aí, para que tudo isso? Para que dizer que eu sou a geração de Deus, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou sacerdote de Deus? Mas tem uma missão, meu irmão. Qual é a missão? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a minha missão. O sacerdote, os sacerdotes da nova aliança, são pessoas chamadas para conduzir outros para Deus. Essa é a minha missão. A tarefa do sacerdote no Antigo Testamento era levar pessoas à presença de Deus através dos sacrifícios e oferendas e de suas orações. No Novo Testamento também é minha tarefa, é sua tarefa, é nossa missão sublime enquanto igreja, enquanto sacerdote, levar pessoas a Cristo Jesus. Há tantas pessoas sem Deus no mundo, há tantas pessoas aflitas, angustiadas, precisando de paz e de esperança, e como sacerdotes nós somos para elas construtor de pontes. E todas as vezes em que eu compartilho o amor de Deus, você compartilha o amor de Deus com pessoas que sofrem, com pessoas afastadas de Deus, nós estamos construindo pontes. Embora a verdadeira ponte seja Jesus, mas nós somos construtores. Nós estamos ali servindo como pessoas que estão levando pessoas para Cristo Jesus. A função de Deus, como diz o apóstolo Pedro, é anunciar as virtudes de Deus.
o Deus que nos tirou lá das trevas e nos transportou para o reino da luz. E essa é a forma mais bela de exercer o nosso sacerdote. Sacerdote que não leva ninguém para Deus, ele não está cumprindo sua missão. Lembre que eu fiz a distinção há pouco da função do sacerdote e do profeta. O profeta era um representante de Deus que vinha ao povo, enquanto que o sacerdote é um representante do povo que vem a Deus. E essa é a nossa missão. Agora, enquanto discípulos de Jesus, é nosso dever ir até Deus, levando as vidas, as pessoas que precisam de Jesus. Em Provérbios 11:10 diz que o fruto do justo é árvore da vida e o que ganha alma é sábios. Atos capítulo 1, verso 8 diz que nós receberemos poder para anunciar o Evangelho, para ser testemunha de Jesus. É função da igreja, é minha função, é sua função, levar pessoas para Deus. Agora, olhe para mim sinceramente, quantas pessoas você já levou para Deus em sua vida toda como crente? Nenhuma. Quantas pessoas você já levou para Deus este ano? Quantas pessoas você já influenciou espiritualmente? Pessoas. Nós recebemos em Cristo Jesus o Espírito Santo, irmãos, para testemunhar, para conduzir pessoas. A vida do crente deve inspirar as pessoas a quererem buscar a Deus, a amar a Deus, a desejarem a presença de Deus. O Deus que eles veem em nós, através das nossas atitudes, ações e palavras, deve tocar o coração deles. As pessoas têm que ver um homem de Deus, onde quer que nós estejamos. Eu te pergunto, na sua casa, sua família vê um homem de Deus, uma mulher de Deus? Na sua rua, as pessoas sabem que naquela rua mora um homem de Deus, uma mulher de Deus? Lá na sua escola, as pessoas sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, elas veem isso em você. Jesus te chama a mim e chama você também para sermos discípulos dele e para levarmos como sacerdotes pessoas para ele. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações e batizem-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por incrível que pareça, irmãos, há pessoas que passam uma vida inteira como crente, 50 anos em igreja e nunca levaram uma pessoa para Jesus. Enquanto que essa é a missão precípua, é a missão fundamental do sacerdote de Deus, influenciar. Há alguém aqui na igreja que você já ganhou para Jesus? Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai perguntar onde estão os nossos frutos. E os nossos frutos são as pessoas que se achegaram a Deus por meio da nossa vida, das nossas palavras. Meu querido irmão, Deus quer mais de você. Minha querida irmã, Deus quer mais de ti. Meu jovem, Deus está chamando você para ser um sacerdote, para conduzir pessoas a Ele, através da pessoa de Jesus. Diga amém? Vamos parar de comodismo, igreja. Vamos parar de acomodação. Vamos compartilhar o amor. Há tantas almas se perdendo, há tantas vidas tirando a própria vida, há tantas pessoas se matando, há tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas sofrendo porque estão sem Deus. Eu quero terminar dizendo que os cristãos são sacerdotes do Rei Jesus, eu e você, cada um de nós. Você é um sacerdote ou uma sacerdotisa de Deus, e Deus te escolheu, te chamou para isso. Deus te chama para você buscá-lo com todo o seu coração, andar bem pertinho dele. Deus te chama para você servi-lo, oferecendo sacrifícios espirituais. Deus te chama para que você possa levar outros para ele. Mas, como sacerdote do Rei Jesus, você também deve oferecer sua vida a Jesus com tudo que você é. Oferecer-se ao Senhor e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Hoje,
Jesus está procurando sacerdotes, não membro de igreja. Membro de igreja tem demais. Jesus está procurando sacerdotes e sacerdotisas. Há algum aqui nessa noite que possa dizer: eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor possa me usar para interceder pelo mundo, para servir com meus dons espirituais e para conduzir outros a Cristo Jesus. Entregue sua vida ao Senhor. Entreguemos o nosso viver ao Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te chama, Deus me chama para essa missão. Somos seus sacerdotes nesse mundo, para viver aquilo que Ele quer para nós. Talvez você que chegou aqui, que já é um crente, e que ainda não tinha entendido sua missão, hoje você compreendeu. Ou talvez você que está aqui, que ainda não é um crente, sentiu que Deus está te chamando, e não tenha dúvida, Ele está. Ele quer abençoar você, Ele quer transformar você, Ele quer cuidar de você.